Olá pessoal, eu sou o Mário Lúcio. Hoje nós estaremos atuando com mais essa aula de mecânica aplicada para o curso técnico em eletrotécnica. Nós já estamos, na aula 9, vamos começar hoje a aula 9 e vamos até a aula 12. E o nosso assunto principal hoje vai ser ferramentas manuais, trabalhos com ferramentas manuais voltados para mecânica e que o pessoal da elétrica, vez ou outra, deverá utilizar. Bom, na aula passada nós falamos bastante sobre furação. Temos detalhes, Aqui estamos mostrando aqui uma furadeira de bancada. Falamos sobre ferramentas, processo. Então, deu para a gente ter uma ideia boa. Aquele aluno que não pôde assistir ainda o vídeo, da aula passada, por aqui já vai ter uma ideia daquilo que nós trabalhamos. É pegar o material e vai ver que nós temos uma série de informações básicas voltadas para informação, para furação, e que os alunos da área de eletrotécnica, vez ou outra, estarão trabalhando nesse sentido, tá? Nesse processo de usinagem. Nós mostramos uma das principais ferramentas que nós utilizamos na furação, que é a broca. Nós podemos ter uma broca helicoidal, que é a broca mais convencional que a gente vê sempre na furação. Poderemos ter, quando necessário, a broca de centro, quando tivermos que, com precisão, com exatidão, garantirmos o centro de uma determinada furação, de cada furo, para depois a gente vir e furar. Então, quem perdeu a aula passada vai ver que aqui tem um assunto interessante para dar uma olhada na aula passada e vai entender melhor tudo isso. Bom, hoje vamos trabalhar sobre algo que anunciamos na semana passada, que é ferramentas de uso manual. Vocês vão observar que o técnico em eletrotécnica, assim como o técnico em mecânica, vez ou outra estará utilizando alguma ferramenta manual. Na realidade, são várias, de acordo com a área que cada técnico for trabalhar, mesmo da área mecânica ou da área elétrica. Hoje nós vamos falar por alto aqui para a gente ter uma ideia sobre tipos de limas, Tipos de limas. Vamos falar sobre arco de serra, Vamos mostrar exemplo de martelo de aço, martelo de nylon. Vamos comentar um pouco sobre macho para abrir rosca interna. Vamos comentar sobre o cocinete, a tarraxa, para abrir rosca externa, para roscar externo. Então isso vai dar uma base boa para a gente e nós, técnicos, tanto os da mecânica quanto os da área elétrica, vez ou outra, nós estaremos utilizando ferramentas desse tipo aqui, ok? Para começar, aqui nós temos exemplos de lima. Normalmente, nós, nos nossos trabalhos básicos, quando necessitamos tirar um pouco de material, ou ajustar uma peça, ou tirar ali uma rebarba de uma chapa que a gente acabou de cortar, nós poderemos estar utilizando basicamente dois tipos de limas, Uma lima, que é essa que eu estou mostrando aqui, apropriada para desbaste, que é chamada de lima bastarda, e uma outra apropriada para acabamento, que leva o nome de lima mursa. Se a gente olhar de perto a lima bastarda, a gente vai ver que ela é bem mais áspera. Os sulcos que nós temos aqui, a parte cortante dela, eles são mais distantes, as cristas dos sulcos estão mais distantes umas das outras, e a lima
mursa, a gente vai observar que estão bem juntinhos, bem juntinhos. Só de passar o dedo a gente já percebe que essa aqui é uma lima apropriada para acabamento, vai tirar muito pouco material. E essa aqui já é para desbaste, para trabalhar mais fortemente em cima de uma peça. Agora olha aqui que exemplo interessante, né? Alguém trabalhando com uma lima, utilizando uma lima. Aqui está a lima. Olhem a peça aqui, né? Colorida, presa numa moça. Nós vimos a moça, né? Que o pessoal mais antigo chama de torno de bancada. Mas essa moça nós já vimos na fresadora, que nós vimos, na furadeira também, né? Eu utilizo a moça para prender minha peça. E essa aqui, ó, normalmente fica numa bancada, né? Que pode ser uma bancada de aço ou de madeira, a bancada da área. E eu vou prender a minha peça e vou tirar o material necessário, né? De acordo com o especificado no desenho. Uma outra lima que nós temos, que a gente pode colocar, adaptar ali numa furadeira, é a lima rotativa, né? Para desbaste. Então essa lima aqui, quando eu tenho um furo e preciso, por exemplo, tirar, alargar um pouco ali e vejo que o ideal seria trabalhar com uma lima, eu posso adaptar isso aqui numa furadeira, né, e trabalhar. Ou então posso utilizar isso aqui para retirar material mesmo. Existem setores de fundição que o pessoal trabalha com rebarbagem que eles poderão estar utilizando uma lima desse tipo aqui, para rebarbar mesmo, tirar aquela rebarba, aquele excesso de material da fundição. E a gente, quando estiver trabalhando com uma chapa, uma peça qualquer, numa montagem qualquer de painel da área elétrica, por exemplo, nós poderíamos estar utilizando uma lima rotativa desse tipo aqui, adaptada numa furadeira, coisa do tipo. Tá bom? Então aqui nós temos a lima bastarda apropriada para desbaste, quando eu preciso tirar bastante material. Aqui nós temos a lima mursa, que já é para a gente dar aquele acabamento mais fino. E aqui exemplo de utilização. Tá bom? Então está aí apresentada para vocês a famosa lima. Aqui nós já temos uma prima da lima normal que utilizamos na mecânica, só que ela recebe o nome de grosa. Se a gente olhar de perto, a gente vai ver que os sulcos aqui, ó, as arestas cortantes estão bem mais distantes de umas das outras, e elas são apropriadas para a gente retirar material, ajustar peças em madeira. Ela vai retirar muito material de uma vez e é apropriada para madeira. Então aqui nós temos a grosa, simples. Outra ferramenta que nós fazemos uso muito, mas muito mesmo, manualmente, é o famoso arco de serra, né? Então aqui, ó, serrar, né? E mostrando direitinho como é que a gente pode, dando um exemplo aqui, ó, utilizando o arco de serra, a gente serrando manualmente uma peça. Ao invés de estar numa máquina de serra mecânica ali, eu posso utilizar o arco de serra para serrar diversos tipos de materiais. Né? Aqui mostrando de novo o perfil, aqui a empunhadura, né? Onde eu pego, aqui a lâmina de serra. Nós temos as lâminas de serra na tonalidade amarela, na cor amarela mais apropriada para aços, para material mais duro. As azuis também eu posso estar utilizando, mas é um material mais fraco quando eu preciso serrar algo com uma dureza bem maior. O ideal é que eu utilize a lâmina de serra na cor amarela. Ela vai me dar uma lâmina bem mais resistente, mais dura e tudo mais. Aqui embaixo nós temos, ó, exemplo, lâmina de serra com dentes finos. Os dentes da lâmina de serra, que daqui não dá para a gente ver direito, eles podem ser finos quando eles estão bem juntinhos, bem próximos dos outros, quando eu vou ter que trabalhar com material bem mais duro, tá?
bem mais duro. Existem especificações para quem é da mecânica, né? Mas no nosso caso não. A gente vai observar que normalmente quando para a parte elétrica o pessoal compra lâmina de serra, já compra a lâmina apropriada de acordo com o trabalho. É chapa que vai cortar, é um tubo, um eletroduto. Então as lâminas já vêm mais apropriadas para se utilizar nessa área. E temos a lâmina de serra de dentes grossos, quando eu vou cortar material bem macio, bem mais macio do que os outros, né? Tá, aí eu posso utilizar essa opção. Então, em cada área, as lâminas de serra, elas deverão ser compradas de acordo com o tipo de material que vai ser cortado ali. E cada um vai saber ao longo do tempo, né, que tipo de lâmina comprar e que tipo de arco de serra. A gente deve ver um vídeo mais à frente mostrando como se serra, né? Um vídeo bem curto que dá para vocês verem, não deixem de ver, tá? Serrando, utilizando aqui o arco de serra. Tá bom? Então está aí, ó, mais uma ferramenta importante para trabalhos manuais. Outra ferramenta muito comum nas diversas áreas que a gente vai encontrar é o famoso martelo. E para a gente não ficar ali sem saber exatamente que nome é o martelo, qual martelo que você está precisando, aquele daquele tipo, não, você já conhecendo os principais tipos de martelos que nós temos por aí, nós da área técnica, é importante que a gente aprenda a falar o nome correto. Exemplo, esse aqui que parece ter aquele pé de cabra aqui, ó, que eu consigo retirar prego, né? Ou algum tipo de parafuso que já tem que tirar mesmo ali, que já vai perder o parafuso, que ela agarrou de um jeito que não sai. Então, principalmente prego, areste, eu utilizo essa parte aqui, ó, que parece aquele pé de cabra, que tem aquele Vzinho no meio, que é chamado martelo unha. Martelo unha. Olhem só, aqui eu já tenho um martelo tipo bola. Ele tem uma bola aqui, ó, formato de uma bola numa das extremidades dele. A outra não, é normal, reta para você bater, pregar, o que for. Olha só, aqui eu posso utilizar para conformar bem uma chapa, que às vezes eu preciso fazer um raio ali. Vocês poderão estar trabalhando ali montando um painel e tem que fazer uma curva qualquer, ele pode nos ajudar nisso aqui. E nós temos um outro muito comum também, chamado martelo pena. Eu tenho um lado aqui normal que eu vou bater e tenho este lado aqui, ó, que eu posso estar ajudando também a conformar, a dar um formato numa determinada peça, e dependendo da situação, pode ser que esta parte aqui que vai ser a importante para eu trabalhar ali na minha peça. Então são vários tipos para que eu escolha o martelo mais apropriado. É importante que a oficina da gente tenha vários tipos de martelos. Nós temos mais martelo aqui à frente para a gente falar. Olha só um martelo interessante. Nós, né, eu da mecânica, vocês da elétrica, podemos falar, o que tem a ver com martelo de pedreiro? Né? É chamado também de martelo picola, né? Quem é da área sabe, né? Martelo picola é mais no sentido de falar que ele vai picar, ele vai cortar esse picola aqui, ó, esse martelo de pedreiro. Observe que tem uma parte cortante aqui, ele parece uma mini picareta para quem conhece, e uma outra parte cortante aqui. É interessante você ver um eletricista ou um eletricista junto com o pedreiro utilizando esse martelo. O pedreiro utiliza em várias partes para cortar a parte de um tijolo, uma coisa assim. Mas o eletricista com esse martelo aqui, ele precisando passar aquela mangueira sanfonada na horizontal, se vocês procurarem, vão encontrar vídeos aí interessantes onde a pessoa com esse aqui, ó, picota somente onde tem a união do tijolo, somente ali, e deixando na horizontal o tijolo inteiro. Depois ele vai fazendo isso em cada lugar que a massa uniu os tijolos. Depois ele passa ali a mangueira, vai tirando os cacos ali. Vocês podem ver que bonito que fica. A mangueira vai lá na frente,
sem você ter que quebrar os tijolos, sendo que na vertical você tem que pedir o pedreiro para cortar ali com aquela máquina maquita, né? Tem que cortar na horizontal para fazer o canal, para você colocar a mangueira sanfonada. E com esse aqui, ó, quem tem habilidade, o eletricista mesmo pode fazer isso, ou o pedreiro fazer para ele, onde tem a união dos tijolos, o eletricista ou o pedreiro vai ali com isso aqui, corta somente a parte da união, a parte da massa, e depois precisa ver como fica bonito. Você passa a mangueira, ela vai até o final, sem você ter que quebrar o tijolo todo, fazer um canal na horizontal. Muito interessante, é por isso que eu coloquei esse martelo aqui, que se vocês adquirirem essa habilidade, ou falar, ô pedreiro, faz desse jeito para mim, por favor, ele vai entender. Agora aqui embaixo nós temos outro martelo muito utilizado, né? O martelo de borracha. O martelo de borracha a gente vai ver muito o pedreiro, por exemplo, quando você tem um piso, ele ao assentar ali uma cerâmica, tanto no piso quanto na parede, ele pode ir dando pequenas pancadas com o martelo de borracha para o azulejo conformar, chegar na posição correta. E da elétrica, quando vocês estiverem fazendo alguma montagem onde um martelo de aço, por exemplo, ficaria muito duro para ali, vocês podem estar utilizando o de borracha para ir dando pequenas pancadas para ajustar aquilo que vocês estiverem montando dentro da área elétrica, tá? Vai depender muito da situação, tá ok? Então aqui é o martelo de pedreiro, conhecido no popular como martelo picola, e o martelo de borracha. O outro martelo também bem utilizado é o martelo de nylon. O material dele aqui, ó, nylon. Dependendo do material, da montagem que vocês estiverem fazendo, é onde vocês vão precisar de um martelo que vocês tenham que dar umas pequenas marteladas, mas que ele não marque a peça, né? O martelo de nylon é outro muito bom. Ele é um pouco mais duro, né? Mais resistente do que o de borracha, mas é outro que poderá ser muito utilizado. Onde a gente vai ver muita utilização desse martelo é na fábrica de joias, né? Quem estiver fabricando joia, anel, tiver que conformar, dobrar uma chapa para transformar em anel ou outro material, por exemplo, ele precisa de um martelo que seja rígido, que ele possa bater e fazer com que ele conforme, dê forma àquela peça, por exemplo, uma chapa transformar num anel, mas que não chegue a arranhar a peça, tá? Senão vai avacalhar o acabamento do que ele estiver fazendo. Então é um martelo de nylon. E cada área vai observar ao longo do tempo, olha, aqui cabe um martelo de nylon para a gente trabalhar nesse nosso produto, nessa linha de produção aqui. Então tá aí mais um exemplo de martelo. Martelo de nylon. Esse material aqui é de nylon. Este aqui, ó, esta ferramenta é uma ferramenta que nós podemos dizer no popular, né? É uma ferramenta amiga do eletricista, do técnico em mecânica, é uma amiga inseparável, né? Esse alicate aqui, chamado de alicate universal, é porque com ele eu posso cortar através dessa parte de dentro, eu posso cortar através dessa parte aqui, eu posso prender, torcer, né, uma peça, eu posso decapar um fio se eu não tiver um alicate apropriado. Então ele é universal porque eu consigo fazer várias operações com ele, né? E este aqui, ó, é vamos dizer, um amigo inseparável, quer dizer, uma ferramenta inseparável do eletricista, principalmente do mecânico. O eletricista predial, então, sem um alicate, meu Deus, ele com alicate e mais algumas poucas ferramentas, ele trabalha numa boa, né, sem nenhum problema. Outro alicate importante que nós temos, que também para o pessoal da elétrica, ele é muito importante. Dificilmente a gente vê um eletricista, né, que mexa ali com instalação elétrica, que não tenha, né, um alicate de corte. Né? Com ele você pode também utilizar para decapar fios, cortar fios,
né? De um modo geral, cabos, ele é muito útil, mas é utilizado somente para corte, né? Então, dois alicates importantíssimos. Tem mais alicate ainda, né? Vamos falar de mais alguns aqui para frente. Mas olhem, nome desse aqui, alicate universal. E este, o próprio formato dele já mostra, né? Alicate de corte. Olhem aqui, mais alicates. Alicate de bico. Às vezes você está passando um fio ali no eletroduto e fala, nossa, está por pouco para eu pegar a extremidade dele. Com o alicate de bico eu posso introduzir este bico lá, pegar e puxar aquele cabo, né? Eu tenho eletricistas que presta serviço, né, para a empresa da gente, e já vi demais, sabe? O sofrimento que muitos teriam, né? Empurra mais o fio, não sei o que, aquela coisa toda. Ele vai ali, já tem o jeito, quando ele vê que está chegando próximo, já enfia o bico ali no início ali do eletroduto, no final do eletroduto, já puxa. Então ele é muito útil, esse alicate, muito útil mesmo, em vários sentidos. Depois nós temos um alicate aqui que ele é chamado de alicate bomba d'água, né? Não tem muito a ver não, mas é porque para quem atua mexendo com tubulações de um modo geral da parte hidráulica, ele é excelente porque eu consigo aqui, ó, através deste rasgo, eu consigo, e aqui existem alguns degrauzinhos, aqui alguns ressaltos, eu consigo puxar esse parafuso para cá, com isso eu aumento o alcance dele aqui, eu posso começar a prender, né, desde tubos com diâmetros pequenos até, olha só, até chegar nesse limite aqui, ó. Posso pegar também parafuso, que às vezes é o que eu estou tendo na hora ali, posso apertar parafuso de cabeça sextavada ou não, redonda, o que for, ele é muito útil, né? Eles chamam de bomba d'água porque o técnico ou quem trabalha na área de manutenção hidráulica não deixa de ter um alicate desse aqui, ó. Muitos têm alicates desse aqui de meio metro de comprimento, quase 1 metro de comprimento, dada a importância dele e a variação que eu posso ter aqui de possibilidade de pegar, fixar tubos com diâmetros diversos. Então ele é muito utilizado mesmo. E o nome que ele recebe nos catálogos por aí é alicate bomba d'água, né? A gente acha que não tem nada a ver com a elétrica, mas nos ajudará muito em trabalhos manuais necessitando de alicate, dependendo da situação, para a elétrica também. Esse aqui é um próprio para vocês, né? O alicate decapador, não precisa nem falar, né? Esse aqui vocês conseguem decapar fios, né? No popular, pelar fio, né? Tirar aquela cobertura que o elemento tem, né? Que o fio tem, tá? Então, para decapar, você consegue cortar com ele, você consegue cortar também pequenos diâmetros de parafusos, rebites, consegue utilizando essa outra parte aqui de dentro, ó. Então, para vocês da elétrica, quem já trabalha na área já deve conhecer esse tipo de alicate aqui, né? Alicate decapador. E aqui o alicate pressão. Esse aqui, no popular, a gente diz que é pau para toda a obra. Qualquer diâmetro que chega, e às vezes eu estou precisando limar a extremidade de um tubo e não tem uma amostra, não tem nada. O que eu faço? Vou com o alicate de pressão, com esta haste aqui, ó, eu venho com esta haste cá embaixo, ele fixa e fica firme, eu faço o meu trabalho, aperto uma alavanquinha aqui, ele solta tudo. E eu posso variar essa abertura aqui, ó, através desse parafuso. Eu vou variando aqui a abertura. Então, o alicate de pressão, ele é muito utilizado nas diversas áreas de fabricação de um modo geral. E a área elétrica não fica atrás nisso aqui, tá bom? Esse é o famoso alicate de pressão. Bom, agora, mais à frente, nós vamos falar um pouco sobre duas ferramentas manuais que nós utilizamos para a gente
fazer rosca ou abrir rosca externa e rosca interna. Então, olha, rosca é uma saliência, filete, e nós que somos da área técnica, jamais chamem esses ressaltozinhos que nós temos aqui, sabe, no formato de triângulo, ou seja, no formato trapezoidal ou outro, jamais nós técnicos deveremos chamar isso aqui de dente, os dentes da rosca, jamais. Dente é o nome apropriado para engrenagem. Então aqui nós temos filete, tá vendo? Ó? Então cada ressaltozinho desse aqui, ó, no formato aqui de um triângulo, o nome que se dá é filete, tanto numa rosca externa, ó, uma rosca externa, quanto numa rosca interna, tá? Então aqui, ó, a rosca interna nós vamos encontrar numa porca, nós vamos encontrar numa carcaça de uma máquina que tenha uma rosca lá para ser fixado alguma coisa. E a rosca externa nós vamos encontrar na extremidade de um eixo, vamos encontrar nos parafusos e com seus diversos perfis. Mas o pessoal da área elétrica vai utilizar mais esse tipo de rosca. Então nós temos rosca, uma saliência, filete, né, de seção uniforme, triangular, ou quadrada, ou trapezoidal, ou redonda, ou dente de serra, vários tipos, mas nós vamos ver mais na área elétrica, vão ter contato mais com rosca, talvez quadrada, mas mais com a rosca de perfil triangular. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá? Então, com uma inclinação constante em torno da superfície cilíndrica. Então aqui nós temos um diâmetro e essa conformação que nós temos aqui, olha, é em torno da rosca, assim como nós já conhecemos do parafuso ou de uma rosca ou de uma porca. Então, como a rosca pode ser interna na porca ou na carcaça de uma máquina, ou externa no parafuso, na extremidade de um grande eixo, né? O rosqueamento também é chamado de interno ou externo. Então aqui nós temos um rosqueamento interno, é como se fosse aqui a parte interna de uma porca. Aqui nós temos um rosqueamento externo, como se fosse um rosqueamento num parafuso ou na extremidade de um eixo. Tá bom? Isso aqui é só mesmo para a gente reforçar um pouquinho esse conhecimento, né, para vocês da área elétrica também, que o pessoal da mecânica precisa conhecer muito sobre isso aqui. Aqui é só mesmo para conhecimento, um conhecimento geral por parte de vocês, porque o pessoal da mecânica que estará fabricando roscas, por exemplo, né, num torno, ou trabalhando com máquinas, trabalhando com isso aqui em produção em série, esse pessoal terá que conhecer muito, mas muitos detalhes mesmo. Mas para vocês, só para saberem que aqui nós temos uma rosca externa e aqui a representação de uma rosca interna. Aqui nós temos um filete, ó, bem representado aqui, ó, um filete, mostrando que nós temos a distância entre uma crista e outra de um filete, se chama passo, com SSO ali no final, PASSO. Aqui nós temos o ângulo, esse ângulo é importante na rosca de perfil triangular, essa é uma rosca de perfil triangular, porque ela poderá definir se nós estaremos trabalhando com uma rosca no sistema métrico ou no sistema inglês, tá? Então esse ângulo aqui é importantíssimo. E do mesmo jeito nós temos aqui a rosca, a representação da rosca interna, tá vendo? Está aqui em corte. Aqui estão os filetes também, aqui, ó. Aqui estão os filetes. Então o D aqui, diâmetro maior da rosca. Diâmetro maior, que eu posso estar medindo com parquímetro ou outro instrumento. Aqui nós temos o diâmetro maior da rosca, que ele está naquela parte interna, quando se abre a rosca, ok? Só mesmo para um conhecimento geral seus.
Observe que aqui, de novo, exemplo aqui de uma rosca externa. Olhem, aqui nós temos o passo, tá vendo? Que é a distância entre uma crista de um filete a outra aqui, ó. Se eu medir também a distância entre um vale aqui e o outro, é o passo do mesmo jeito, né? Esse dado é importantíssimo, porque se eu pegar um parafuso de passo 1 milímetro, por exemplo, e tentar colocar numa peça de passo diferente de 1 milímetro, nós vamos ter problema. Então vocês precisam ficar atentos, como pessoal da área elétrica. Vocês vão montar um painel qualquer e falar, essa rosca, mas isso não entra por nada. Então, se vocês ficarem atentos, olharem lá onde compraram essa rosca, verificarem direitinho, né, que existem formas para medir simples, de forma simples, vão verificar que se o passo da rosca externa estiver diferente do passo da rosca interna, não vamos ter montagem. Se forçarmos, vamos estragar talvez as duas peças. Então é chave isso aqui. E olhem só, este ângulo de inclinação aqui da rosca, este ângulo aqui, ó, este ângulo, ele é fundamental para a gente diferenciar a rosca do sistema métrico e do sistema inglês. Vocês não precisam gravar isso, né? Mas aqui vem de Whitworth. Rosca muito conhecida, esse termo, no meio dos técnicos em mecânica. Elas parecem muito, se eu pegar um parafuso no sistema métrico e um parafuso no sistema inglês, parafuso com rosca no perfil triangular, eu vou achar que são iguais. E não são, pela diferença básica que nós temos nesse ângulo aqui, ó. Aqui 60 graus quando eu tenho rosca no sistema métrico. E quando eu tenho rosca no sistema inglês, né, que o perfil triangular, a normal que nós vamos encontrar aqui é a Whitworth, por isso esse W aqui nós temos 55 graus. Então uma rosca não combina com a outra em hipótese alguma. Se eu pegar um parafuso de sistema métrico com o mesmo diâmetro externo e for tentar colocar numa rosca no sistema inglês com o mesmo diâmetro externo, não vai dar montagem. Então, é básico? Mas vocês precisam saber que existe essa diferença, tá? Ok, então vamos para frente. Observe que aqui, ó, eu coloquei desenho técnico em vermelho. Como seria bom a gente pegar um projeto qualquer, e vocês vão ter projeto elétrico misturado com mecânica, né, de uma grande máquina, uma coisa assim. Como seria ótimo eu olhar, verificar onde tem a representação de um parafuso, tenha a representação de um parafuso, eu verificar ali os filetes ali, ó, 65 ou 55 graus, bonitinho, triangular. Engana qualquer um que imagine que nós vamos ter aquela representação que eu mostrei aqui anteriormente num desenho técnico. Não vamos ter. Só de olhar isso aqui, eu já tenho que saber que esta é a representação de uma rosca externa, parafuso, por exemplo. Tá? O técnico mecânico ele vai saber que essa linha aqui é grossa, né? É uma contínua larga, e essa linha aqui é fina, é chamada de contínua estreita em desenho técnico. Então aqui eu tenho toda essa parte externa contínua larga, linha mais grossa no meu desenho, e esta aqui, ó, contínua estreita, tá? Aqui vai mostrar o diâmetro menor, ó, aqui, e a parte externa um diâmetro maior. Então não se iludam que nós vamos ter a rosca aqui mostrando os filetes, todo bonitinho aqui. Não vamos. Só se for um projeto artístico. Olhem essa representação de uma rosca externa. Olha a representação de uma rosca interna, que eu vou encontrar numa porca ou vou encontrar numa carcaça de qualquer máquina, onde eu tenha que pegar um parafuso e parafusar naquela carcaça. A rosca interna, observe que essa linha do meio, ela é uma linha chamada de contínua larga. Ela é mais grossa do que essa outra aqui, ó, e essa outra eu tenho em torno de 3/4 só, e ela é fina, contínua estreita aqui, ó, ela vem até aqui, 3/4 só, ela não termina, não vem para cá.
eu da área mecânica e vocês agora da elétrica, ao verem um desenho assim, falam assim, ah, esse aqui é desenho de uma rosca interna. Isso aqui é como se fosse uma porca. E quando eu olho nesta vista aqui, ó, eu vou ver esse diâmetro interno aqui, a linha grossa, olha ela aqui bem evidenciada aqui, ó, bem evidenciada. E a linha do diâmetro maior, eu quase não vejo, tá fininha na parte de cima aqui, ó, fininha na parte de cima aqui. Tá vendo? Então é importante saber, porque vocês vão pegar um desenho, alguém vai falar, olha, nós vamos fazer nós mesmos vamos montar esses painéis aqui e tal, e pega o desenho lá, vocês vão ver que tem roscas diferentes, vocês vão bater o olho lá e falar, cadê? Onde está a representação de rosca? Ó, vai aparecer isso aqui. Quando for um parafuso soldado numa chapa suas, isso que vai aparecer a rosca externa, né? Que é a rosca de um parafuso, de um eixo, uma coisa assim. E a interna vai aparecer desse jeito aqui. A rosca que poderá ser de uma porca, ou então do painel, ou de uma carcaça de uma máquina. Tá ok? Então isso aqui, o pessoal da mecânica conhece muito bem isso, e vocês precisam ter uma noção básica disso aqui. Tá bom? Aqui mais detalhes, tá? Nós temos aqui, quando a gente vai abrir uma rosca manualmente, que mais à frente a gente vai ver ferramenta para a gente abrir rosca manualmente, tanto a rosca interna, que é essa aqui, quanto a rosca externa, quando a gente vai fazer utilizando ferramenta de uso manual e não uma máquina igual um torno, igual máquinas a CNC, máquinas que fazem produção em série, quando a gente vai fazer peça isolada, primeiro nós temos que verificar qual é o diâmetro da broca, que não é bem o caso seus, né? Mas é importante, se vocês cismarem de fazer uma rosca interna, terão que verificar como calcular o diâmetro da broca, que vai me dar o diâmetro interno, o diâmetro menor da rosca, aqui, ó. Eu venho aqui, ó, com a broca, vou furar até aqui, olha aqui, ó, ela aqui, ó, furo até aqui. Depois venho com a ferramenta apropriada e vou abrir a rosca interna aqui. A gente vai ver aqui na frente, nós temos exemplos aqui da ferramenta para abrir rosca interna e ferramenta para abrir a rosca externa, né? Que nós vamos lá pegar o material com o diâmetro externo já na medida certa e depois com a ferramenta vamos abrir a rosca externa. Aqui o desenho ainda está como se fosse um desenho artístico, né? Para mostrar para a gente os filetes aqui do jeito que está. Mas aqui era para esse desenho ter sido feito exatamente igual o último que eu mostrei ali, com a representação técnica, né? De um desenho técnico. Então aqui eu preciso da broca, do diâmetro da broca, para fazer o diâmetro do núcleo, o diâmetro menor da rosca. Depois venho com a ferramenta e abro a rosca até a profundidade necessária. E aqui tem uma ferramenta apropriada para abrir a rosca externa. Tá? Então, nós temos diâmetro da broca, diâmetro da rosca, ó, o diâmetro maior da rosca aqui, diâmetro maior, e temos aqui, ó, o diâmetro maior aqui, ó, que é exatamente igual a esse aqui do final, o diâmetro maior da rosca na parte externa. Olhem só aqui, que interessante. Aqui nós temos, ó, primeiro, furação com a broca, aí nós vamos ter o diâmetro menor da rosca. Olha, aqui está a broca, e eu quero abrir uma rosca interna. Vou lá, coloco na furadeira, ou na mandriladora, ou na fresadora, depende de onde estiver a minha peça. Vou fazer o furo ali com a broca, e a broca já com o diâmetro menor da minha rosca. Depois eu venho com a ferramenta, ó, passar o macho no furo, nesse furo que foi feito com a broca, retiro a broca e vou passar o macho no furo. Aí eu vou obter o diâmetro maior da rosca, vou obter a rosca em si. Então aqui está mostrando o macho, tá vendo? Que é uma ferramenta especial para abrir rosca, é uma ferramenta de uma dureza muito alta, e ela entra retirando material, assim como a broca retira material, o macho vai retirar material
formando os filetes. E aí nós temos o diâmetro externo aqui da rosca interna, o diâmetro maior da rosca interna, tá bom? Então aqui nós temos o macho, aqui nós temos a broca. Com a broca eu faço o furo aqui com o diâmetro menor da rosca, e com o macho eu vou abrir a rosca. Muito bem. Olhem só, aqui nós temos um jogo com um jogo de machos, né? Temos 3 machos. Vocês vão observar que normalmente, quando se compra, né, macho, normalmente nós vamos encontrar 3 machos. Podem observar que ele começa aqui, ó, quase que um cone, aqui, ó, com um diâmetro bem menor. Com ele eu vou fazer o desbaste, porque passei a broca, fiz o furo com diâmetro menor, ele vai entrar mais folgado e vai fazer aquele primeiro desbaste ali da minha rosca. Depois eu pego o segundo, ao invés dele ter aqui quase que um cone, aqui, ó, ele já tem a extremidade aqui também com os diâmetros menores do que o diâmetro normal, e já vai caminhando para o diâmetro maior. Eu venho e passo, já retiro uma outra camada de material. Depois eu venho com aquele que vai dar o acabamento final, que vai retirar o resto do material, né? Vai deixar com o diâmetro externo bem de acordo com o desenho, e os filetes também. Então o macho já tem todas as características, quer dizer, todas as medidas, dimensões, né, que no meu desenho eu terei se eu for olhar em detalhes uma determinada rosca. E ele já vem identificado para ver se a rosca é no sistema métrico, se não é no sistema inglês. Ele já vem muito bem identificado, e eu preciso prestar bem atenção no meu desenho, né, e prestar atenção no macho ou no conjunto de machos que eu terei ali. Agora, olha que interessante, o macho ele tem aqui, geralmente, se eu olhar de cima, eu vou encontrar aqui um perfil quadrado, né? Aqui, ó, são faces que eu tenho aqui, que eu vou encaixar isso aqui, ó, num dispositivo chamado desandador. Olha aqui, ó, o desandador, eu pegando com a mão de um lado e do outro, equilibrando bem para que ele fique bem na horizontal, bem na vertical, né? Eu vou movimentando de leve, e ele vai descendo, porque ele é uma rosca. Ele vai abrindo o caminho. Eu começo naquele que vai desbastar, depois no outro que vai tirar um pouco mais, e no outro que vai dar acabamento. Existem algumas observações. Quando eu vou abrir rosca num aço ou numa chapa de aço, normalmente eu costumo fazer um movimento para frente, um pouquinho para trás, dou mais uma meia volta, uma volta para frente, uma meia para trás, para ir quebrando os cavacos. Mas alguns dizem que quando eu tiver que abrir rosca numa peça de cobre ou uma liga de cobre, né, eu tenho que ficar atento, que eu tenho que ir com o macho até o final e não fazer o movimento que muitos fazem de dar uma volta, volta um pouquinho para quebrar os cavacos. Então a experiência de muitos tem mostrado para a gente que eu devo ir com uma rosca, abrindo a rosca até o final com esse macho, pego o outro, vou com ela até o final, pego o outro até o final. Por via das dúvidas é melhor se precisar consultar o mecânico, porque pode ser que vocês da elétrica terão que fazer suas próprias peças quando o conjunto não é muito, dependendo do projeto. Quando for um material em aço, já fica mais fácil, né? Alguém vai ter que explicar direitinho o passo a passo para se abrir uma rosca. Mas está aqui, ó, a forma prática é tranquila, né? Com as duas mãos, eu aqui tendo o desandador, vou utilizar o macho, pego o macho aqui de acordo com a ordem, vou desbastando, depois passo o outro e estará aberta a minha rosca interna.
Olha que aqui ele está abrindo a rosca numa porca. Vendo? Numa porca. Tá ok? Então, trabalho tranquilo. Olha que interessante. Ali eu mostrei para vocês o macho, né? Que é a ferramenta utilizada para a gente abrir uma rosca interna, né? Uma rosca numa porca ou numa caixa carcaça de uma máquina que tenha uma rosca interna. Já a rosca externa, observe que aqui do lado tem um parafuso aqui, ó, né? A cabeça do parafuso está apoiada aqui. Aqui nós temos a rosca do parafuso. Para que eu consiga abrir essa rosca aqui, eu utilizo o cocinete. Ele já vem com todos os dados aqui, ó, 516, tá vendo? Ele já vem com todos os dados para a gente não cometer o erro de abrir a rosca de modo errado. Esse cocinete, ó, ele é encaixado aqui, ó, dentro da tarraxa. O pessoal costuma chamar esse conjunto todo de tarraxa, mas essa parte interna se chama cocinete. E a tarraxa é toda essa parte aqui, ó, onde eu vou com uma mão segurar aqui, com a outra aqui, e vou fazer com que esta parte aqui, o cocinete, deslize aqui, ó, até chegar no limite da minha rosca. Eu vou fazendo o movimento com uma mão para cá e com a outra mão para cá. Então vou fazendo esse movimento aqui, ó, com a tarraxa e vou até chegar no final abrir a minha rosca, tá? Existem as recomendações do fornecedor ou quantas vezes eu terei que passar, que a gente precisa simplesmente seguir as orientações para abrir uma boa rosca. Isto porque, vez ou outras vezes, alguém fala, olha, já tem um material aí no diâmetro, nós mesmos vamos abrir essa rosca, porque não tem gente para fazer. Ou nós da elétrica a gente faz, a gente tem a tarraxa. Vamos fazer, vamos mesmo, é um parafuso só, 2 só. Não compensa enviar isso para o fornecedor para fazer. Isso de diâmetros menores, que quando nós temos uma rosca com diâmetro muito grande, não tem jeito. Aí tem que ser mesmo o pessoal da mecânica, né, para fazer o tipo de rosca, tá? Então aqui, ó, cocinete, ele vem alojado aqui com esse parafuso. Eu frouxo aqui, ó, chego a frouxar o parafuso e retiro e troco de acordo com o diâmetro aqui, ó, da minha rosca, tá bom? Então simples. Então nós temos um macho para abrir a rosca interna e temos a tarraxa aqui, ó, com o cocinete dentro para abrir a rosca externa, rosca aqui de um parafuso. Bom, pessoal, os links sobre esse assunto que vimos na aula de hoje, nós vamos passar, né? Eu vou passar para vocês lá no pincel atômico. Vou enviar também estes slides para vocês, tá bom? Não deixem de rever esses slides. Não deixe de dar uma olhada também nos links, são poucos, né? Mas mostrando algumas operações ali com arco de serra, coisas simples de se fazer, tá vendo? Tá ok? Espero que tenham aproveitado. Não deixem de dar uma olhada no material, os exercícios, né? Depois eu vou enviar para vocês também os exercícios. Não deixem de fazer, de enviar para mim, pode ser via e-mail principalmente, fica mais fácil até, e depois eu darei o retorno para vocês, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom.